Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Érica de Moraes, eu sou advogada de contratos e de Lei Geral de Proteção de Dados. Então no vídeo de hoje eu decidi falar sobre elaboração de contratos e darei dicas para você, então fique até o final do vídeo. Então vamos lá. A primeira dica que eu devo te dar é sobre a estética do contrato. Cuidado com a estética do contrato. As cláusulas precisam fazer sentido. Cada cláusula precisa ter uma disposição do contrato. Eu fui fazer a análise de um contrato que foi feito por outro profissional de outra área, não era um advogado, e aí estava assim: dentro da cláusula tinha um parágrafo que não era um parágrafo, porque não tinha nada que identificasse como parágrafo, e também não era uma cláusula porque não estava escrito que era uma cláusula. Então o que era aquela frase jogada? Deveria ter sido um parágrafo único, parágrafo primeiro. Então cuidado com a estética. Sempre que você for fazer o seu contrato, pense o seguinte: a cláusula é a disposição principal. Se você está falando alguma coisa que é inclusa na disposição principal, então é o parágrafo. Precisa seguir a mesma regra de uma lei. Você não sabe como é que funciona um artigo, um inciso, uma linha. Se você sabe como fazer um contrato. Essa é a ideia das cláusulas contratuais. Precisa ter uma estética, precisa ter um sentido. Quando você pega, por exemplo, o Código Civil, você vê o artigo, o parágrafo único ou parágrafo primeiro, parágrafo segundo, inciso 1, 2, a linha A, B e por aí vai. É a mesma coisa de um contrato, ele precisa ter uma ordem, ele tem que fazer um sentido. Então cuidado com a ordem que você colocará no seu contrato, as cláusulas, os parágrafos e os incisos, as alíneas, precisam fazer sentido. É só isso. Agora a segunda dica: coloque uma cláusula de que, em caso de não cumprimento e pagamento do contrato, serão devidos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da dívida. Prever a porcentagem no contrato faz que o contrato fique mais certo quando houver alguma execução. Já se você não estabelecer a porcentagem referente aos honorários, então fica incerto. Eu peguei um contrato que faltava este item, por isso que eu achei importante trazer aqui para você. Pense bem na forma que você vai colocar essa cláusula no seu contrato, mas tem que ter essa cláusula, prevendo os honorários advocatícios de sucumbência em 20%. Darei a terceira dica, muito importante, principalmente nos tempos atuais, mas antes, não se esqueça de se inscrever nesse canal, de ativar o sininho para ficar por dentro das notificações dos vídeos que eu posto por aqui. E é claro, deixe o seu like, que é uma forma de contribuir para que o canal cresça. Então vamos à terceira dica. Precisa ver no seu contrato um tópico da Lei Geral de Proteção de Dados. Todos que coletam dados, armazenam dados, precisam estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, precisa ter uma cláusula dentro desse tópico dizendo que a eliminação ocorrerá em tantos anos e de que forma que ocorrerá. Existe o princípio na Lei Geral de Proteção de Dados, que é o princípio da transparência. Então, dê transparência ao seu cliente. E se você me perguntar quem é que precisa fazer essa disposição da Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou te responder: todos que coletam dados. Advogados coletam dados, contadores, enfim. Não sei se você é do tipo de pessoa que coleta dados, pessoa física, ou tem uma empresa que faz a coleta de dados, precisa estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quiser saber um pouco mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, eu deixarei no card. É até difícil imaginar, como consumidora, qual é a empresa que não pede os seus dados por algum motivo. Então, assim, tenha a cláusula que fale sobre isso, porque os dados são do titular de dados e não da empresa. Por isso ele tem direito a saber o que acontece com os dados dele. Portanto, tenha a cláusula dizendo o que vai acontecer, como se dará o processamento dos dados desse cliente. Cuidado com a responsabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, mais uma dica.
Cuidado com as cláusulas especiais. As cláusulas especiais levam este nome pois elas não são disposições comuns, não são cláusulas comuns. Elas trazem disposições específicas e especiais para o contrato. Daí o nome cláusula especial. Um bom exemplo de cláusula especial é aquela cláusula que prevê a preempção ou preferência num contrato, artigo 513 do Código Civil. Um outro exemplo de cláusula especial é da venda com reserva de domínio, artigo 521 do Código Civil. No tópico você pode colocar cláusulas especiais, e aí você especifica qual é a cláusula especial, ou então você pode dizer direto qual é a cláusula especial, da preempção ou preferência, por exemplo. A próxima dica é de que é melhor um contrato abundante do que um contrato em que há falta de informações. Estude bastante a fim de elaborar um bom contrato. A próxima dica é cuidado com os prazos. É preciso que contenha no contrato todos os prazos. Eu fiz análise de um contrato de aluguel por temporada, de locação por temporada, em que faltou um dedinho para dar errado essa questão de prazo. Existem contratos que existem prazos limites para esse contrato continuar na vigência. Senão ele pode acabar se transformando, se mutando em outro contrato. Então precisa tomar muito cuidado com isso. E sim, muitas vezes é preciso pegar o calendário e contar todos os dias certinhos. Não é à toa que eu acredito que contratos precisam ser analisados por contratualistas. Ou até mesmo, se for um contrato, por exemplo, de direito imobiliário, pode ser um advogado de direito imobiliário, mas especialista em direito imobiliário, para fazer análise ou para redigir este contrato. A penúltima dica é cuidado com as multas. Ainda sobre aquele contrato lá de aluguel por temporada, de locação por temporada que eu acabei de citar, a única multa que tinha no contrato era a multa no mesmo valor do contrato, ou seja, muito abusiva. Se o contratante, que não é o cliente, levasse uma pessoa a mais para ficar no local, significa que essa pessoa pagaria porque está infringindo uma regra do contrato. Da mesma forma, aconteceria se, por exemplo, ele quebrasse ou queimasse uma panela. Não faz sentido. E aí você que é advogado e pegou esse contrato para executar, você vai se deparar com a seguinte situação. É uma multa abusiva. Qual seria justo de cobrar então no processo? Seria cobrar o valor cheio? Ou você diminui o valor que não está no contrato? E vê o que o juiz decide? Acontece que se você cobrar uma multa que é muito abusiva e ficar nítida a abusividade, isso significa que se o seu cliente não é beneficiário da justiça gratuita, ele pagará a sucumbência. Olha o problema que você arranja para o seu cliente se você fizer um contrato desses. Guarde a seguinte frase: um contrato bem feito, ele é justo e eficaz. Ser justo e usar o que pode não é advogar em benefício da outra parte, mas sim resguardar os direitos do seu cliente. Que aí lá na frente, se houver algum problema com o contrato, que precisa executar valores, não será o seu cliente quem pagará o pato. Entendeu? E agora sim, a última dica. A finalização do contrato. Sempre finalize dizendo de que os contratantes XY, se você quiser citar o nome, senão nem precisa, já está escrito lá no preâmbulo, estão de comum acordo sobre os termos e disposições contratuais, não havendo qualquer dúvida sobre o presente contrato. E aí você pode dizer que o contrato está impresso no anverso, apenas no anverso, ou na frente e verso, em tantas vias de igual teor. Você já tinha pensado em alguma dessas disposições? Qual delas fará parte do seu cotidiano a partir deste vídeo? Como vocês viram, eu trouxe um conteúdo bem verdadeiro aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido muito útil, acredito que tenha sido muito útil. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, quiser ler os meus textos, você pode entrar no meu site, no meu blog, em que eu falo sobre direito contratual e lei geral de proteção de dados. E você também pode me seguir lá no Instagram. Eu gosto bastante de mostrar a minha rotina por lá. Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!